Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A Visão da Santidade. Seção 5. Arautos da Eternidade. Nesse mundo, o Filho de Deus se aproxima o máximo possível de si mesmo em um relacionamento santo. Ou seja, é o Filho de Deus, que é a nossa essência divina, se aproxima o máximo possível dessa essência quando está construindo relacionamentos santos. Lá, começa a achar a certeza que o seu Pai tem em relação a ele. E lá, acha a sua função de restaurar as leis de seu Pai naquilo que era mantido fora delas e de achar o que estava perdido. Só no tempo é possível que alguma coisa seja perdida e nunca perdida para sempre. Eu entendo que ele disse aqui nessa frase que só nesse espaço de tempo chamado vida é que parece que alguma coisa está perdida para a gente, alguma coisa que já é nossa por direito divino, mas que ela nunca é perdida para sempre, é só uma impressão que a gente tem de que está perdida para a gente. Assim, as partes do Filho de Deus gradualmente se unem no tempo e, com cada união, o fim do tempo chega mais perto. Cada milagre de união é um poderoso arauto da eternidade. Ninguém que tenha um propósito único, unificado e seguro pode ter medo. Ninguém que compartilhe o seu propósito com ele, ou seja, com o milagre da união, pode deixar de ser um com ele. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Duas vozes se erguem juntas, tocam os corações de todos para que possam bater como um só coração. E nessa batida única do coração está proclamada a unidade do amor e ela é recebida com boas-vindas. Paz ao teu relacionamento santo, que tem o poder de manter a unidade do Filho de Deus. Você dá ao teu irmão por todos, e na sua dádiva, todos passam a ser contentes. Não esqueça quem te deu as dádivas que você dá, e não se esquecendo disso, vai lembrar quem deu as dádivas a ele para que ele as desse a você. Retomando essa frase, não esqueça quem te deu as dádivas que você dá, que no caso o Espírito Santo é quem nos deu as dádivas. E não se esquecendo disso, você vai lembrar quem deu as dádivas a ele, que no caso foi Deus, para que ele pudesse dar essas dádivas a você. É impossível superestimar o valor do seu irmão, ou seja, valorizar excessivamente. Só o ego faz isso, mas tudo o que ele quer dizer é que quer o outro para si mesmo e, portanto, o valoriza muito pouco. No meu entendimento, ele traz aqui porque a gente está valorizando demasiadamente algumas pessoas, a gente está se desvalorizando. A gente se valoriza muito pouco, né? Esquecendo que o outro é um espelho daquilo que a gente mesmo é. Então, quando eu coloco muito valor no outro, pode ser que eu esteja projetando no outro aquilo que eu não reconheço em mim mesmo, aquele valor que eu não dou para mim mesma. O que é inestimável, com toda a clareza, não pode ser avaliado. Você reconhece o medo que surge da tentativa sem significado de julgar o que está tão além do seu julgamento que nem sequer é capaz de vê-lo? Ou seja, está perguntando se a gente reconhece o medo que está oculto nessa tentativa que a gente faz de julgar o que está além do nosso julgamento, da nossa compreensão. Não julgue o que é invisível para você ou nunca o verá, mas espera com paciência pela sua vinda. Será dado a você ver o valor do teu irmão quando tudo o que quiser para ele for a paz. Olha que lindo! E o que você quer para ele, você receberá. Olha só, dar e receber é uma coisa só. Como pode estimar o valor daquele que te oferece a paz? O que você iria querer, exceto o seu oferecimento? São duas perguntas. O seu valor foi estabelecido pelo seu Pai, e você o reconhecerá à medida que receber a dádiva do seu Pai
através do outro, através do seu irmão. Que profundo, né? A dádiva que seria para nós é recebida através do outro. O que está nele resplandecerá com tanto brilho na sua visão agradecida que simplesmente o amará e ficará contente. Não pensará em julgá-lo, pois quem veria a face de Cristo e ainda assim insistiria em que o julgamento tem significado. Está perguntando como é possível ver a face do Cristo no outro e ainda assim insistir que o julgamento tem significado. Pois essa insistência no julgamento, no caso, pertence àqueles que não veem. A sua escolha é entre a visão ou o julgamento, mas nunca ambos. Então a gente vai escolher entre enxergar a face do Cristo no outro ou julgar o outro segundo as nossas ilusões, a mente doentia do ego que ignora a verdade do ser de cada um. É sempre uma escolha. Muito importante ter isso em mente a cada situação que acontecer, diante de cada pessoa, em cada circunstância, para que a gente não caia no equívoco da distorção do ego. O corpo do seu irmão tem tão pouca utilidade para você como para ele. Quando só é usado de acordo com o que o Espírito Santo ensina, ele não tem função, pois as mentes não necessitam do corpo para se comunicarem. A vista que vê o corpo não tem utilidade nenhuma que sirva ao propósito de um relacionamento santo. Ele está trazendo aqui nessa frase que aquele que vê somente o corpo físico, sem enxergar o Cristo no outro e em si mesmo, não consegue realizar o propósito do relacionamento santo. E enquanto você olhar para o seu irmão assim, os meios e o fim não terão sido alinhados. Por que são necessários tantos instantes santos para permitir que isso seja realizado quando bastaria um só? Olha só, gente, bastaria um instante santo de reconhecimento de toda a obra divina do Criador, de Deus, no caso, Mas a gente precisa de muitos instantes santos até que a nossa consciência se amplie de tal forma que a gente possa entender como funciona essa, entre aspas, realidade que a gente vê aqui manifestada. E ele continua aqui, só há um instante santo. O pequeno sopro de eternidade que corre através do tempo, como luz dourada, é sempre o mesmo, e não há nada antes dele e não há nada depois. Você olha para cada instante santo como um ponto diferente no tempo. Ele nunca muda, porque é sempre um instante de conexão, É sempre um único instante. Mas a gente tem a percepção de que não, de que a gente saiu do instante santo e entrou em outros instantes não santos. Tudo o que ele jamais conteve e jamais irá conter está exatamente aqui agora. Então está no momento de presença, no aqui e no agora. O passado nada toma do instante santo e o futuro nada adicionará. Aqui, ou seja, no agora, então está tudo. Aqui está a beleza do seu relacionamento, com meio e fim já em perfeita harmonia. Aqui está a fé perfeita que um dia oferecerá ao seu irmão e já oferecida a ti. Aqui já foi dado o perdão sem limites que você dará a ele, e a face de Cristo, que ainda contemplará, também já foi vista. Você pode avaliar o doador de uma dádiva como essa? Trocaria essa dádiva por qualquer outra? Gente, é impossível imaginar o que tem ainda para a gente receber nesse mundo quando a gente ampliar a nossa consciência e começar a estender somente o amor, a paz, a alegria, como um meio e como um fim para chegar à unicidade. Essa dádiva, que no caso aqui parece ser a dádiva da face do Cristo, te faz relembrar as leis de Deus, a sua lembrança, faz retornar as leis de Deus à sua lembrança. E simplesmente lembrando as leis de Deus, essas leis que te mantinham como prisioneiro da dor e da morte, têm que ser esquecidas. Então, quando a gente relembrar as leis universais que regem a verdadeira realidade,
As outras leis, que são as leis do ego, que nos mantinham como prisioneiros da dor e da morte, elas serão esquecidas. Essa não é uma dádiva que te é oferecida pelo corpo do teu irmão. O véu que esconde a dádiva também o esconde, ou seja, o véu que esconde a dádiva, que é enxergar a face de Cristo, também esconde o que é o outro para nós, né? Ele é a dádiva, ou seja, o nosso irmão é a dádiva quando a gente enxergar a consciência crística nele. E, no entanto, ele não tem o conhecimento disso, e você também não tem. Contudo, tem fé que aquele que vê a dádiva em você e no seu irmão vai oferecê-la e recebê-la por ambos, no caso, né? E através da sua visão, ou seja, da visão do Espírito Santo, você a verá e através da sua compreensão, ou seja, através da compreensão do Espírito Santo, você a reconhecerá e a amará como algo que é propriamente seu. Então, o Espírito Santo faz essa ponte, né? E ele nos conecta, porque o outro vai trazer, o outro já traz em si a dádiva, para mim, todas as dádivas que eu preciso. E o outro é cada outro que acontece na nossa vida, cada outro com o qual a gente tem algum tipo de relacionamento. Seja consolado e sinta o Espírito Santo velando por você com amor e perfeita confiança no que ele vê. Ele conhece o Filho de Deus e compartilha a certeza do seu Pai de que o universo descansa em suas mãos gentis, em segurança e em paz. Vamos levar agora em consideração o que ele precisa aprender para compartilhar a confiança de seu Pai nele. Olha só a pergunta que traz agora. O que é ele, no caso, o Filho de Deus, né, o outro, para que o Criador do universo ofereça o universo a ele e para que ele tenha o conhecimento de que tudo descansa em segurança? Ele não olha para si mesmo, assim como seu Pai o conhece. E, no entanto, é impossível que a confiança de Deus tenha sido depositada equivocadamente. Por quê, gente? Porque Deus não erra, porque Ele sabe quem é o seu filho amado. Então, cabe a cada um de nós aqui manifestar o nosso melhor, ir em busca desse crescimento, dessa evolução espiritual, para que a gente entenda o que nos cabe, o que a gente se propôs a fazer quando veio para cá, para que a gente cumpra isso, né? E não percamos mais uma vida, mais um trecho da nossa existência infinita. Fim da leitura do livro-texto.